Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E o nosso primeiro destaque é a política, porque nós começamos o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos até um destaque já da Folha de São Paulo, aí do UOL. STF retoma hoje julgamento com defesas de Bolsonaro e de outros 3 réus. E a gente começa esse segundo dia aí com uma luz no fim do túnel, porque essa pauta da anistia está ganhando força no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho nós teremos a participação do João Batista Olive ao vivo para trazer essas informações. Enquanto isso, no dinheiro, a gente está de olho na produção industrial que registrou aqui no Brasil, que inicia o terceiro trimestre com queda agora no mês de julho. A gente está falando de um recuo de 0,2% em relação ao mês anterior. E são as informações do IBGE e que foram reportadas também na manhã dessa quarta-feira. E no tempo, o nosso destaque vem da Revista Oeste, porque nós estamos de olho, então, nessas tempestades intensas que ameaçam o sul do Brasil nesta quarta-feira. O nosso destaque alerta para o estado do Rio Grande do Sul, porque esse volume acumulado de chuvas pode superar os 100 milímetros nesta quarta-feira. E já que nós falamos de clima, nós vamos até São Paulo conversar com o Sérgio Braga. Então, Sérgio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira e conta pra gente como é que tá o clima aí na capital paulista. Tá bem agradável, uma tarde com 26 graus nesse momento. Boa tarde a você, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. A expectativa é de que a temperatura suba um pouco mais, inclusive ao longo do dia. Destaque da Folha de São Paulo, a temperatura na capital paulista pode chegar aos 29 graus. O que está acontecendo? Tem um bloqueio atmosférico que mantém também, além da temperatura elevada, o tempo seco, né, e com alto risco de incêndios, principalmente no interior de São Paulo. Aquela chuvinha no final de semana aqui em São Paulo amenizou um pouquinho, mas agora a temperatura começa a subir e o ar começa a ficar mais seco. Mas o interior realmente tem as condições de umidade bem abaixo do ideal. O que acontece exatamente também no Brasil central, né? Baixa umidade do ar e muito calor registrado lá no centro-oeste, no Brasil central. Daqui a pouquinho você vai trazer mais informações sobre o clima também nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fernanda, é com você. Exatamente, Sérgio Braga. Essa edição só está começando e para a gente começar muito bem, tem uma imagem linda do Amarildo de Liberale, lá, um amanhecer lá da região de Novo Mundo, lá no estado de Mato Grosso do Sul. Olhem essa imagem, que coisa mais linda. Claro, para a gente começar muito bem a edição desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025. E claro que também para começar muito bem, já quero chamar a nossa bandeira aqui, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, que representa a força dos homens e mulheres que estão no campo, nos campos, produzindo o nosso alimento. E com essa mensagem que nós acreditamos aqui no Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá com a força do agronegócio. E agora sim, Tempo e Dinheiro desta quarta-feira está no ar. E eu já vou chamar aqui os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista chegando aqui em Chapecó. Fazia tempo que eu não via Chapecó. Tá uma cidade bonita, é uma cidade do agro. Cresceu isso aí, o agro tá bombando aqui, João Batista. Mas vamos lá, Mercadão de Chicago aí segue de lado.
novamente é levemente negativo. Hoje tivemos leve queda nos balcões. Mercado de dólar hoje um pouquinho mais fraco, nesse perto do meio-dia, né? Dólar um pouco mais calmo. Prêmios também acalmou um pouco. Ontem chegou até a trabalhar positivo. Tudo isso daqui a pouco nós vamos comentar. E safra brasileira segue sendo plantada aí no Paraná. E com relação ao clima, tá com a cara que vai chover por aqui. Estamos aqui no oeste catarinense, carregado de nuvem em cima. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. Chuva e frio voltando ao sul. Detalhes na previsão. A defesa de Bolsonaro tentou justificar o que foi possível. Mas desse julgamento, todos nós sabemos que é um jogo de cartas marcadas. Porém, surge uma luz no final do túnel, que é o apoio do Centrão à anistia. Mas a pergunta é, será uma anistia ampla, geral e restrita ou uma anistia que vai deixar Bolsonaro inelegível? Um dilema que a sociedade vai ter que resolver. E nós vamos tratar disso já já. Fernanda, vamos em frente. O mercado do boi gordo demanda sob controle, altas pontuais em algumas praças na região centro-oeste do Brasil e, de qualquer forma, o mercado segue na maior parte do mercado nesta quarta-feira com preços estáveis. Alguns ajustes, como eu disse, pontuais sendo registrados na região centro-oeste e norte do Brasil. Mas daqui a pouco eu trago as cotações do mercado do boi gordo, antes daquele giro, né? Primeiro, começando pela Bolsa de Chicago, com a soja que segue nesse momento em queda de 0,64% aos 10 dólares 34 mais 10 dólares e 34, 0,67 de queda. O milho negociado a 4 dólares 16,60, 1,51 de queda nas negociações nesse momento. O trigo em Chicago a 5 dólares 23 mais 87, 0,78 de queda. Café sobe, depois da queda registrada ontem, devolução de parte dos ganhos, hoje tem um movimento de alta, 0,66 em Nova York, Arábica, 372,78, sobe também o Robusta na Bolsa de Londres, na sequência a gente vai passar as cotações por lá. O açúcar negociado em Nova York com queda de 0,37% a 16,09. Olha o algodão subindo a 66,20, alta de 0,23%, enquanto que devolve petróleo depois da alta ontem, hoje queda de 2,47% a 63 dólares mais 96. E ao longo dessa semana, altas sucessivas, preços recordes sendo batidos para o ouro, mais um dia de alta de 0,99, ouro bate os 3.627 dólares e 42 por onça Troy no mercado de Nova York. O mercado cambial, como é que está o dólar nesse momento? Queda 0,32% a R$ 5,44 mais 70. O índice Bovespa também recua nas negociações, 0,29% de queda a 139.887 pontos. Portanto, dólar em queda, índice Bovespa em queda. Mais uma vez com a soja na Bolsa de Chicago, acompanhar as cotações por lá, 10 dólares, 33,88, recua 0,68%. Café em Nova York, aliás, um café robusto antes, Gleidson, está aí, 4.441 dólares por tonelada, alta de 0,61% para o novembro. Em Londres, sobe também em Nova York, o Arábica, aí 375,35, alta de 1,35%. Quanto ao mercado do boi gordo, vamos dar uma olhadinha no mercado futuro, porque o mercado físico tem alta em 15 praças. Setembro recua, está 315,40 por arroba, 0,21% de queda. Outubro também apresenta queda neste momento, a 321,45, recua 0,46%. Novembro a 327,60, 0,14 de queda. Dezembro, R$ 330 por arroba, 0,17 de queda. 15 praças hoje subiram, aliás, 12 praças subiram, apenas uma recuou, segundo a Scott Consultoria. Mais um dia de alta para referência de São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, 310,50. Goiânia, 292,50, na mesma cotação da região sul de Goiás, 292,50 no aprazo. Dourados, R$ 313
por arroba também no abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o mercado do boi gordo, a participação, inclusive, dos analistas do CPEA conosco, direto de Piracicaba, nesta tarde. Fernanda. Muito obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho você volta conosco e dando continuidade à edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós temos agora o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem, então, para o 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco das comunidades e terem acesso às informações super importantes, que são as análises de clima, também de mercado, análise do mercado, as tendências, os preços atualizados, os valores dos prêmios, enfim, são várias informações para vocês tomarem, então, a melhor decisão dentro da propriedade rural. Então, reforçando, é só enviar uma mensagem para esse número, que é o 19998132915. Seja o produtor rural mais bem informado desse Brasil e, claro, que nós esperamos vocês também lá no Clube do T&D. Bom, antes de chamar o nosso Giro Rural, vamos à nossa enquete do dia, para a gente já começar a edição aqui dessa quarta-feira. Nós temos então hoje, a anistia começa a ganhar corpo no Congresso. Em sua opinião, o que pode acontecer? São 4 opções. Primeira, deve ser ampla, geral e restrita. 2, sim, menos para Bolsonaro. 3, não, sem anistia e nem perdão. E 4, Tarcísio concederá o indulto. Qual é a sua opinião? A partir de agora, nossa enquete acontecendo então lá na nossa transmissão no YouTube. A gente conta com a participação de vocês também, mais um dia aqui, e a gente quer saber a sua opinião também, então participe conosco. E agora sim, nós temos o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Arroz CPEA, queda do arroz em casca no Rio Grande do Sul mantém pressão sobre o beneficiado e o varejo. Algodão CPEA, preços caem pelo 3º mês consecutivo no mês de agosto. Café CPEA, valorização ultrapassa R$ 500 a saca de 60 quilos no mês de agosto. E o café voltou a ser negociado no Brasil nos patamares verificados entre maio e junho. Cebola CPEA, alta oferta prejudica a comercialização na CEAGESP. Sobras e descartes têm sido uma realidade. No R7, pesquisa mostra queda nos preços da carne e de hortifrutis, mas consumidores ainda não sentem essa redução de preços. E claro que nós também seguimos aqui acompanhando de perto as informações de política e economia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. O Poder 360, a anistia ganha força e preocupa governo na Câmara. Para a líder do PT, a articulação do governador Tarcísio de Freitas, que está em Brasília, fez apoio crescer. Da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, Tarcísio de Freitas consegue maioria por anistia. Centrão pressiona Hugo Mota e PT vê golpe. Ainda da Folha de São Paulo, Congresso Nacional. Hugo Mota recua, fala em aumento da cobrança por anistia e admite avaliar projeto. Já Davi Alcolumbre rejeita a anistia a Bolsonaro e afirma que vai votar texto alternativo. Da Folha de São Paulo, ex-diretor do TSE, Eduardo Tagliaferro, diz que Moraes forjou o documento em operação contra empresários bolsonaristas. Do G1, União Brasil e PP anunciam que filiados devem deixar cargos no governo Lula. Anúncio foi feito pelo presidente do União Brasil, Antônio Ueda, e pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Da Revista Oeste, Estados Unidos pressionam bancos brasileiros a cumprirem sanções contra Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. Governo dos Estados Unidos notifica o setor financeiro do Brasil e exige que medidas sejam tomadas sob ameaça de multas.
Da Revista Oeste, a AGU, a Advocacia Geral da União, paga 2,34 bilhões de reais em honorários de sucumbência no mês de julho, um recorde histórico. Só Jorge Messias, chefe da AGU, teve pagamento de 308 mil reais. Do jornal Globo, governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, é afastado do cargo por 180 dias em investigação sobre desvios de recursos na pandemia. No Poder 360, CGU abre 40 processos contra entidades por fraude do INSS. Sindicatos e empresas de tecnologia que teriam desenvolvido fichas de filiação fraudulentas estão incluídos na lista. E antes de chamar João Batista Olívia aqui conosco, vamos mostrar uma prévia da nossa enquete aqui na transmissão no YouTube. O Gleidson vai colocar aí na tela para a gente. Ó, nós temos até esse momento a participação de vocês, 126 votos. E aí, a anistia começa a ganhar corpo no Congresso, em sua opinião, subindo ainda, ó, 129 votos. O que deve acontecer? Aí nós temos a primeira opção, ser ampla, geral e restrita, com 74% nesse instante. Opção 2, sim, menos para Bolsonaro, com 6%. 3, não, sem anistia nem perdão, com 5%. E na quarta posição ali, ó, Tarcísio concederá o indulto com 15%. E aí eu reforço aqui o nosso convite para vocês continuarem participando conosco ao longo da edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira. E aí, para a gente complementar e trazer essas informações ainda, nós temos um destaque da Revista Oeste. O Gleidson já coloca na tela para a gente. Hashtag Bolsonaro Free. Apoio ao ex-presidente domina as redes sociais. É um movimento que está surgindo naturalmente desde ontem, primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem acompanhado também essa movimentação nas redes sociais. E claro, para comentar esse assunto, nós temos agora João Batista Olívia. João, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo novamente ao Tempo e Dinheiro. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Eu acompanhei hoje a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e não gostei nem um pouco. Confesso que fiquei decepcionado com a estratégia dos advogados de defesa, porque eles, ao invés de baterem na tecla de que esse é um julgamento político e tão somente, ficaram contestando a não existência de provas. Não há provas, todo mundo sabe. Há indícios, todo mundo sabe. Mas tinha que deixar claro que é um julgamento político. Não, ao contrário, eles ficaram quase que concordando com a tese da acusação. Ou seja, foi uma defesa protocolar, né, onde a defesa de Bolsonaro tentou minimizar os estragos, vamos dizer assim, para conseguir uma redução de pena. Isso para a gente para mim, especificamente, foi um banho de água fria, porque eu imaginava uma defesa mais veemente, uma defesa mais pautada na política, porque é disso que se trata, é uma perseguição política para tirar o presidente Bolsonaro da disputa do ano que vem. E agora o que nos resta? Nos resta essa luz ao final do túnel, quando, junto com Tarcísio, o Centrão desembarcou do governo Lula com o tema principal de se conseguir a anistia no país. Nós estamos perguntando na nossa enquete, uma anistia que será ampla, geral e restrita, incluindo o Bolsonaro, ou, como já colocou o Alcolumbre, presidente do Senado, sim anistia, redução de pena, sem Bolsonaro. Então, assim, nós estamos agora diante desse dilema. Vamos ter o Bolsonaro livre da prisão, mas impossibilitado de participar das eleições do ano que vem, né? Vamos ver a libertação daquela ignomínia que são os presos políticos do 8 de janeiro lá em Brasília. Imagina esse calor, o pessoal está naquele calabouço lá, né? Sem prova formalizada. Então, mais do que nunca, anistia para todos os prisioneiros, mas por que não também para o presidente Jair Bolsonaro? Qual é a culpa formalizada? Não há culpa formalizada. Há, sim, uma perseguição política. Então, a esquerda não quer, de jeito nenhum, né, apiar do poder, continuando levando o Brasil para o socialismo, talvez para o comunismo, enquanto que a gente luta aqui pela defesa do capitalismo, né, da livre iniciativa,
né, na defesa da meritocracia, que é isso que é a direita, a defesa da direita, além da livre expressão, né, da defesa da liberdade de expressão. É isso que está em julgamento. E a questão da liberdade do Bolsonaro é só a primeira página, digamos assim. Por isso eu vejo com muita satisfação essa campanha que a Fernanda acaba de mostrar aí, que é esse hashtag, que é uma iniciativa popular de Bolsonaro Free, Bolsonaro livre. Mas, a depender da defesa, infelizmente, a condenação será certa. Por isso, toda a atenção dos nossos telespectadores, das pessoas que pensam o Brasil, na campanha em defesa da anistia. A anistia, na minha opinião, na posição do Tempo e Dinheiro, é anistia geral e restrita para todos, inclusive para Bolsonaro. Fernanda. Obrigada, João. Inclusive, a gente tem uma arte também ali, ó, hashtag Bolsonaro Free. A gente consegue mostrar também, Gleidson, mostrando também que a gente viu esse movimento crescendo nas redes sociais. A gente segue acompanhando todas essas informações também aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, e aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Vamos ao nosso primeiro destaque de hoje, informações da Veja, a gente já na tela para vocês, por quê? Primavera pode ser com laninha. A Organização Mundial Meteorológica alerta para 55% de possibilidade do fenômeno se desenvolver no Pacífico. Lembrando que primavera começa, gente, a partir do dia 22 de setembro, então tem aí essa possibilidade de mais um laninha se formando. Enquanto isso, nós temos informações do INMET, claro, nosso destaque continua sendo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente ali, ó, sul do Rio Grande do Sul, tem alerta laranja para tempestade nesta quarta-feira também, inclusive essa informação divulgada lá no site Notícias Agrícolas. A Gaúcha 0 Hora também falando sobre isso, Rio Grande do Sul segue sob alerta de chuva forte e temporais nesta quarta-feira. E aí, para a gente complementar essas informações, áreas de maior atenção são o oeste, a região da Campanha, o sul e parte do noroeste e também da região central, que devem ter volumes significativos de chuvas. Só para a gente reforçar, esse volume pode superar 100 milímetros também ao longo desta quarta-feira. Já o Campo Grande News, falando dessa frente fria que vai avançar e deve mudar o tempo lá no estado de Mato Grosso do Sul a partir de quinta-feira. Nós teremos então chuvas, rajadas de vento e queda de temperatura em várias regiões do estado a partir de amanhã. E o Brasil 61 para falar de previsão do tempo, quarta-feira ensolarada no centro-oeste. Entre as capitais, nós temos Brasília com a menor temperatura do dia, mínima prevista de 15 graus Celsius, e já a máxima, que pode atingir até 40 graus Celsius, deve ser registrada em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%. Essa é a previsão também para esta quarta-feira. Enquanto isso, nós temos uma outra informação aqui falando das temperaturas até o dia 16 de outubro, já um pouquinho mais alongada. E o que esse mapa, qual é a leitura que nós fazemos desse mapa então? Tudo que está marcado em azul são temperaturas abaixo da média. O que a gente tem em rosa no mapa são temperaturas dentro da média, e na parte onde a gente tem ali amarelo, principalmente Goiás, algumas localidades de Mato Grosso, aí subindo já também para a região nordeste do Brasil, São Paulo, ali também Minas Gerais, Triângulo Mineiro, a gente tem temperaturas acima da média também para a gente ficar de olho nessa previsão. E para hoje, nós temos o destaque aí do INMET, qual é o alerta de chuvas, e conforme a gente acompanha então no mapa, nós temos chuva forte ainda, esse é o grande destaque para o estado do Rio Grande do Sul, mas alguma possibilidade de chuva ainda em Santa Catarina, Paraná, aqui em São Paulo, inclusive ontem choveu na minha cidade também, Paulínia, deu um chuvisco, né, no final da noite ali. Nós temos ainda chuvas no litoral da região nordeste e chuvas também na região norte do Brasil. Esse é o alerta do INMET, pelo menos para hoje. E agora a gente vai ver como é que estão as chuvas no Brasil nesse exato momento, que são as informações do NOAA, as imagens de satélite, e o que chama a atenção
a esse alto volume de chuva realmente agora, nesse exato momento, lá no estado do Rio Grande do Sul. Destaque principalmente para esse extremo sul do estado gaúcho. Alguma localidade ali do estado de Mato Grosso, mais ao norte, também está chovendo nesse momento. Ali algumas localidades da região norte também, para a gente ficar de olho. E agora a gente vai saber como é que fica essa chuva nos próximos 7 dias aqui no Brasil. Chuvas previstas do dia 4 ao dia 10 de setembro e conforme a gente acompanha na imagem, a semana ainda será de muita chuva, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Isso na quinta-feira, sexta-feira, dia 5, nós ainda continuaremos com chuvas no estado gaúcho. A partir do dia 5, essa chuva ela começa a se espalhar e aí nós teremos chuvas em Santa Catarina e também no estado do Paraná. Enquanto isso, chuvas ainda no litoral da região nordeste, chuvas na região norte do Brasil. No domingo, dia 7, essa chuva dá uma trégua lá na região sul do Brasil, mas a partir de segunda, dia 8 de setembro, essa chuva retorna e aí principalmente nosso destaque fica para o estado do Rio Grande do Sul, que vai iniciar a próxima semana com altos volumes de chuvas também, para a gente manter essas informações no nosso radar. Enquanto isso, chuvas continuam na região norte do Brasil e a gente continua observando a faixa central do país sem chuvas, pelo menos nesse período. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Então estamos aqui, no sul do Brasil, a chuva está voltando de novo com força, principalmente no Rio Grande do Sul. Tudo isso aqui é principalmente essa chuva quando? Uma parte hoje, especialmente na quinta e na sexta-feira. Então entre hoje, quarta, quinta e parte sexta, a chuva se concentra aqui nessa área aqui do Rio Grande, podendo ter pontuais de 50, 100 milímetros ou mais. E claro, sempre tem risco de ter alguma trovada com granizo e vento. Santa Catarina e Paraná, a chuva aparece mais amanhã. Entre quinta e sexta também, com chuva e trovada. Paraná, parte norte, praticamente nada. E essa grande área aqui do Brasil, com tempo seco, né? Pega praticamente quase todo o sudeste, quase todo o centro-oeste, aqui o interior do nordeste. Nessa faixa litorânea do nordeste aqui de Natal até o litoral sul da Bahia, sol, nuvens e chuva mais concentrado aqui, entre a região de Alagoas e Pernambuco. E aqui no norte do Brasil, as pancadas normais de chuva, principalmente em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. E nessa grande área, tempo seco. Começa a dar sinais de mudança aqui, do dia 3 ao dia 17 de setembro, a chuva começa a ganhar corpo aqui na parte ocidental da Amazônia, pegando aqui a parte de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Tu vê que ela começa a avançar aqui no centro-noroeste do Mato Grosso, todo o oeste do Pará, começa a espalhar um pouquinho aqui no Mato Grosso Sul, Mato Grosso. As primeiras pancadas começam a aparecer no Goiás e Tocantins, Maranhão. Também aumenta aqui em São Paulo, Minas, e nessa faixa aqui continua com chuva boa. Mas o destaque mesmo é a chuva voltando lentamente ao centro do país. Já pode ter algumas pancadas perdidas em Goiás e Tocantins. Isso aqui é principalmente ali do dia 15, 14, 15, 16 para frente. Quando chegar a segunda quinzena de setembro, a chuva ganha mais corpo nessa região. E no sul do Brasil, chove bastante, Vamos ter bastante chuva pegando aqui principalmente o Rio Grande do Sul, passando aqui de 100, 150 milímetros, toda essa área aqui. Pode ter problemas para o pessoal das lavouras de inverno e de verão em relação ao excesso de umidade no solo. Dificulta tratamento, dificulta plantio, colheita, transplante, enfim, tudo que envolve mexer no solo, entrar com maquinário pesado, fica numa situação bem complicada devido ao excesso de umidade. Santa Catarina um pouco, Paraná melhora a chuva, norte Paraná e sul do Mato Grosso do Sul também dá uma melhorada, assim como Paraguai. Na anomalia nós temos o quê? Nos próximos 15 dias, acima do normal aqui no leste e nordeste, começa a ganhar corpo a chuva aqui nessa parte da Amazônia, aqui ainda fica abaixo do normal, principalmente porque nós vamos ter um período ainda de uma massa de ar mais frio e seca ali entre o dia 10 e 15 mais ou menos. Mas de maneira geral, a gente vai começar a mudar esse padrão quando começar a avançar para o meio do mês e segunda quinzena de setembro. E aqui começa a entrar uma grande massa de ar frio, que vai pegar bem Argentina e Uruguai, avança já no Rio Grande do Sul,
Para o pessoal ter uma ideia, nessa quinta-feira despenca a temperatura no Rio Grande e de quinta para sexta em Santa Catarina. Aqui em São Joaquim, na quinta pode passar de 20 e na sexta ficar entre 6 e 7, 8 graus a máxima. Então dá uma diferença bem acentuada. Esfria também no fim de semana aqui no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. O Paraná, essa parte aqui ainda não esfria muito nessa semana. Semana que vem sim. Semana que vem está prometendo um frio mais acentuado. Então nós vamos ter semana que vem, talvez ali entre os dias 12, 13, 14, risco de geada em áreas de plantio de verão ou plantio de inverno no Rio Grande do Sul, pontos de Santa Catarina e pontos do Paraná. O pessoal da fruticultura tem que ficar atento. A gente deve ter uma posição mais detalhada ali na previsão a partir de segunda a terça-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Obrigada, Coutinho. Bom, é importante reforçar que esse quadro também é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Bom, e agora, antes de mostrar aqui também a participação de vocês na nossa transmissão ao vivo no YouTube, vamos só atualizar a nossa enquete para ver como é que estão os votos até esse momento. Nós temos, então, 305 votos nesse momento e aí a anistia começa a ganhar corpo no Congresso. Em sua opinião, o que pode acontecer? 1. Ser ampla, geral e restrita, 79%. 2. Sim, menos para Bolsonaro, 6%. 3, não, sem anistia nem perdão, com 5%. E 4, Tarcísio concederá o indulto com 11%. Nesse momento, ó, atualizando, 311 votos e a gente vai continuar com a nossa enquete aqui na transmissão ao vivo no YouTube até o final da edição de hoje. No final da edição do Tempo e Dinheiro de hoje, a gente volta com o resultado também da nossa enquete, mas claro, a gente conta com a participação de vocês. Bom, e agora sim, nós temos aqui vários comentários na nossa transmissão. O Renato Cauzê está falando boa tarde a todos. Nós temos o Montauri, o Levi Cacheta, o Mauro, o Vanderlei falando boa tarde, 24 graus e tempo nublado com ventania em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. O Timóteo, o Delmar, o Jaque Wilson, o Elisandro, o Juliano Sacardo também falando boa tarde. O Erni Osvino falando boa tarde, tempo nublado com chuva fraca no Brasil, complicado, mas vamos em frente. O Vanderlei, para atualizar as informações também direto de Rio Brilhante, lá no estado de Mato Grosso do Sul, falando que lá tá seco, tá uma secura danada. Esse é o comentário dele aqui na nossa transmissão. Temos a Fabiana de Piratini também participando conosco, Fabiana Silveira. E aqui gostaria de destacar um dos comentários aqui do Juliano de Souza Carmo, falando boa tarde a todos. Juliano, direto de Esteio, lá no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, acontecendo também essa semana, um grande evento lá no estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Juliano, obrigada pela sua participação. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui acompanhando o Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira e participando conosco também. Agora sim, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja e também mercado do milho com Vlamir Brandalize, então é um instante só. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.
essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Estamos de volta com Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Agora o nosso destaque é o mercado da soja. A gente já vai conversar com o Vlamir Brandalize, hoje direto de Chapecó, lá em Santa Catarina. Mas antes disso, vamos aos preços então. Nós temos o vencimento novembro 25 a 10,33. Mercado caindo nesse instante 0,73%. Temos todos os vencimentos também na tela para compartilhar com vocês. O setembro, então, a 10,18,25, novembro a 10,33,75, o janeiro 26, 10,52,50 e o março 26 a 10,68. Mercado caindo 7 pontos nesse instante lá na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, qual que é o cenário que nós temos aqui no Brasil? Nossas referências aqui para a Bolsa Brasileira B3, novembro 25 a 22,81, já o janeiro 26 a 23,20 e o março 26 a 23,55. Nós estamos falando aí de uma perda também de 0,47%, 0,63%. E claro que a gente vai entender essa movimentação do mercado hoje e principalmente o que o mercado está de olho aí, conversando com o Vlamir Brandalize. Então, a partir de agora, notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo à edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, hoje direto de Chapecó, né? Pelo jeito também tá frio, né, Vlamir? Não, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Olha, Fernanda, aqui em Chapecó, ó, eu chegou aqui, me impressionou, tá 26 graus a temperatura, tá calor. Tá calor mas hoje. O tempo tá carregado, o tempo tá Vai vir chuva. mostrando que vem chuva aí, que nem o Coutinho tá apontando. Talvez amanhã já mude todo o clima aí, já saia de camisa de manga curta para uma camisa de manga comprida. Ah, combinado. Ô Vlamir, hoje tem evento aí, o senhor estava explicando aqui antes da gente entrar no ao vivo, no intervalo do Tempo e Dinheiro, hoje tem evento fechado, o senhor vai falar muito sobre milho e soja para os convidados. Hoje nós temos um evento aqui com empresas de insumos, né? Uhum. E nós vamos bater um papo, né? E mostrar as tendências do agro, aí, principalmente soja e milho, aí para um grupo de clientes específicos aí dessa empresa, para tentar fazer com que eles carreguem ferramentas para fazer bons negócios, né? Essa é a intenção do evento de hoje. Combinado. Vlamir, para a gente começar a nossa análise, falando do dia de hoje, movimentação, vou até pedir para o Gleidson colocar de novo a nossa referência aí na tela, lá na Bolsa de Chicago. A gente tem o mercado caindo, pouco mais de 7 pontos nesse instante. O que tem chegado, né, para lá no mercado internacional, que os investidores, os participantes do mercado estão de olho nesse momento, Vlamir? Olha, Fernanda, a soja de Chicago, ela segue a lógica de ontem, né? O que é que está acontecendo? Continua sem China, ainda não tem definição de China indo comprar soja americana. Continua mostrando lavouras americanas evoluindo bem, né? No relatório do final da tarde ontem do USDA mostrou a safra americana está com 94% dela já formando grão. E tem 11% em maturação. Então, essa maturação
lavouras que já começam a ser colhidas de 10 dias, 15 dias já está em colheita lá as primeiras lavouras. Ou seja, em questão de uma semana e meia já vai ter a semana que vem já tem colheita começando por lá. Houve uma pequena queda na qualidade das lavouras, mas elas estão as lavouras muito próximas do ano passado, né? Está com 65% da lavoura boa excelente, o ano passado era 65%, ou seja, não tem novidades. O relatório de lavouras do USDA não trouxe grandes novidades. E tem o outro fator que hoje pela manhã era comentado lá em Chicago, é que o plantio no Brasil está andando acelerado. Ele está forte no Paraná e as primeiras notícias de lavouras plantadas no Paraná começaram a chegar lá em Chicago. Então eles estão olhando o Brasil, que vai ter um clima aparentemente normal e automaticamente plantio acelerado com indicativos de crescimento de área. Então isso pesa nesse momento em que o fator que poderia estar mudando era compras chinesas no mercado americano, não está acontecendo. Isso traz esse apelo aí de liquidação técnica. O mercado continua liquidando tecnicamente, né? Hoje, novamente, no mercado global, há uma reclamação geral aí do pessoal das commodities, principalmente das agrícolas, que o dólar em países importadores, com exceção da China, ele está valorizado novamente. Então ele deixa os importadores com menos fôlego. Então isso também acaba pressionando um pouco as commodities em geral, não só a soja, como farelo, óleo, milho. E hoje teve indicativo de negócio de farelo americano, 185 mil toneladas de farelo americano para Filipinas, mas acabou servindo pouco aí para o mercado, né? Então o mercado continua olhando mais fundamento de clima e falta de China. A falta de China pesa, está pesando. Essa é a combinação, então, Vlamir, que a gente tem no mercado nesse momento. Agora, eu queria até confirmar com o senhor, né, a gente falando que esse plantio de soja aqui no Brasil, começando com um ritmo mais acelerado, principalmente no estado do Paraná, a gente viu o término do vazio sanitário, em alguns estados os produtores ainda aguardando, mas hoje, no bloco do clima, a gente viu até uma informação de que tem 55% de chance, de possibilidade de nós termos um Laninha agora a partir de setembro, que a gente começa a primavera. Como é que isso pode chegar e pode impactar, talvez, o andamento do plantio da safra brasileira, Vlamir? Olha, a Laninha, geralmente, ele prejudica um pouco mais ao sul, né? O sul, nós temos visto que os produtores estão se preparando cada vez mais, né? Com relação a esses efeitos que o Laninha faz. O produtor está preparando uma base de matérias, de plantas, para fazer o plantio direto em cima de uma palha boa, né, uma boa camada de massa, né, de proteção. A gente tem visto crescer o uso de irrigação no Rio Grande do Sul, que é o mais afetado, e então esses mecanismos do produtor de usar palhadas cada vez melhores e maiores, ele dá uma condição de segurar toda essa chuva que cair, para diminuir o impacto da Laninha ou talvez até amenizar totalmente, né? Porque com a boa palhada e algumas chuvas boas, você consegue manter a umidade para a soja evoluir. A soja é uma planta bastante agressiva, é uma soja que ela ainda suporta bastante a falta de umidade perante outras plantas. E se você tiver uma condição aí de palhada boa, e um solo não compactado, você consegue superar esses problemas aí que a Laninha às vezes consegue trazer, né? Ô Vlamir, e como é que está hoje o mercado brasileiro? Se a gente olhar, né, a nossa referência Chicago, o valor do dólar hoje, como é que estão esses preços aos produtores? Olha, o mercado começou a seguir a lógica da Bolsa, né? Hoje o mercado de balcão está com 50 centavos mais baixo que ontem. Mercado de Porto, 50 centavos a R$1 mais baixo que ontem. E o que a gente viu de prêmios aí, que ontem o prêmio conseguiu subir um pouco. Hoje o prêmio acomodou, ou seja, ele parou de subir e com isso o mercado doméstico em reais ele ficou mais atrelado à Bolsa aí com essa queda entre 50 centavos e R$1 que o mercado veio mostrando pela manhã. E é possível que agora à tarde, como as quedas em Chicago aumentaram, agora está entre 7 e 8 pontos, é possível que à tarde até haja uma retração um pouquinho maior. Os balcões aí que reduziram 50 centavos podem
está caindo mais 50 centavos, o mercado de Porto podendo cair até mais 50 centavos, porque o quadro de Chicago ele piorou um pouco, né, nessa hora do meio-dia, perto de 1 hora, agora ele está mais fraco do que estava de manhã. Né? Tem referência, Vlamir, só para a gente saber desses valores? Olha, o Balcão Gaúcho, vamos começar uma ideia. O Balcão Vamos Gaúcho lá. nas Missões, aí hoje começou 122,50 ali nas Missões. Onde que o pessoal já está plantando milho a todo vapor. E depois vem a soja nas Missões na sequência do milho. O mercado de lotes hoje tem Paranaguá com 141,50 no setembro. Ontem chegou a pagar 142,50. E outubro está 143, ontem pagava 144 fácil. Então, o mercado em geral, 50 centavos, R$1 abaixo do que estava ontem. Isso tanto no balcão como nos lotes aí que estão sendo praticados nos portos. Mas dia de poucos negócios novamente, Fernando. Nós estamos aí já no terceiro dia da semana e dá para nós apontar que nós tivemos até agora 300 mil toneladas negociadas. É pouco para o período. De segunda, terça e quarta. Hoje estaríamos aí com 123,3 milhões de toneladas negociadas da safra. E isso dá 72,5% da safra negociada. A média para esse momento seria 77%. Mas ainda tem um grande volume de soja na mão do produtor. Tem 46,7 milhões de toneladas de soja com o produtor, Fernando. Então, comercializou um pouco na semana, mas é pouco, perante as semanas anteriores. E ainda tem muita sorte para negociar. Isso é uma posição bastante confortável para o setor da indústria. Né? A indústria vai esmagar mais, precisa de mais óleo para biodiesel, vai precisar mais farelo para o setor de ração e segue exportando o recorde de farelo também. Né? Então, esse é o ponto importante. Né? A indústria está numa posição confortável nesse ano com a safra grande. Isso também, Vlamir, porque o produtor ainda acredita que a gente possa ter uma valorização maior do preço da soja e ele vai ter uma melhor oportunidade de comercializar um pouquinho mais adiante. Olha, os espaços de negócios para frente, eles vão ser alguns locais pontuais. Vai ter locais onde que tem indústria próxima que ela pode pagar mais e vai comprar mais à frente, final de outubro, novembro. E tem outros locais que o mercado vai andar de lado, porque ele vai depender da exportação, né? A exportação, aparentemente, ela está começando a perder um pouco de ritmo, porque agora, setembro e outubro, ganha força o milho, né? Daí a soja vai ficando em volumes menores. E o mês que vem é outubro, né? Até outubro há uma expectativa que a China e os Estados Unidos cheguem a um acordo comercial e aí os chineses definam quanto vão comprar de soja americana. E daí eles vão colocar os seus navios ali no Golfo do México. Sim. Isso também é um fator aí que acaba limitando a cotação do mercado brasileiro. Algum pico de alta vai ter, mas eu acho que não serão muitos agora para frente, porque o quadro ainda é de muita soja para ser negociada, um conforto da indústria nacional, que sabe que tem muita soja, e a exportação segue aí embarcando contratos programados e alguns negócios novos. Isso que está acontecendo. Só para a gente complementar a nossa conversa aqui, Vlamir, o Neymar Fensky está falando, seja bem-vindo ao nosso oeste catarinense para o senhor. E ele falou que na região, então, soja, R$ 123, subiu um pila, R$1, como a gente costuma falar aqui no interior de São Paulo, e o milho a R$ 59. Só para a gente complementar aqui, aproveitando também que o senhor está aí no oeste catarinense. Agora, queria mostrar também um vídeo aqui, Vlamir, que nós recebemos, dos produtores falando, de um produtor, na verdade, que é o Marcos Capes, falando desse desafio com infraestrutura. A gente vê que logística realmente é um grande gargalo. Em toda a safra a gente acompanha isso, mas a gente tem um registro também. Queria compartilhar agora, aproveitando que nós estamos aqui conversando. Parazão, velho, diferenciado. Aqui não é pra amador não, meu amigo. Tá bom ou não?
Esse é só um registro, né, Wlamir, de um dos desafios também que os produtores rurais enfrentam em muitas regiões do Brasil. Olha, Fernando, a ponte ali que ele está passando, eu já passei em algumas pontes do Brasil nesse estilo, mas isso é uma coisa que nós estamos em 2020 e 2025, né? Sim. Nós já estaríamos num momento que o Brasil não precisaria ter mais esse tipo de ponte, né? Nós poderíamos estar com pontes de concreto, bem estruturada. Isso é fácil de fazer. Ele pode levar a ponte pronta, tudo desmontada de fora, e chega ali e monta no lugar, na hora. É triste de ver essa situação em que o Brasil ainda está e o governo joga contra, né? Isso a gente tem que apontar, porque o governo ele não consegue ver o agro como o suporte da economia brasileira, né? Então, ele não faz muito aí para dar condições do setor evoluir, ter uma logística melhor. Como é que vai colocar um bitrem carregado aí com umas 50, 60 toneladas de soja ou milho para passar numa ponte desse tipo, né? Imagine o sufoco do motorista quando vai passar aí do caminhão, quando ele leva adubo, quando ele leva uma carga de gado aí, que né, ele puxa para lá e para cá, o caminhoneiro puxando os animais aí para o frigorífico. Veja que situação. É triste de ver isso aí, mas esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil, mas certamente vai mudar e vai melhorar. E nós vamos chegar aí com a condição de líder também nessa parte de logística, né? Nós somos o líder da produção e ainda precisamos melhorar bastante o restante, né? Sim, logística precisa ser eficiente, né, para dar segurança também para o produtor rural, enfim, para toda a cadeia produtiva. Agora, Wlamir, só para a gente fechar a soja, uma única orientação, última orientação para o produtor de soja. Pode vir alguma novidade essa semana ou realmente a gente vai continuar acompanhando essa movimentação um pouco mais negativa lá na Bolsa de Chicago, principalmente dados os fundamentos? Olha, Fernando, eu acho que não tem muita notícia para acontecer essa semana, né? Nós estamos no meio da semana, as condições da safra americana vai se definindo dentro da normalidade, aqui no Brasil o plantio vai andar dentro da normalidade, a China segue levando soja brasileira, e eu não acredito que até o final de semana venha acontecer um acordo efetivo entre Estados Unidos e China. Isso ainda está sendo trabalhado, deve demorar um pouco mais para ativar aí o movimento de Chicago, né? Quando China e Estados Unidos chegarem a um acordo, nós vamos ver ativar a Bolsa. Vamos ter uma pressão de alta, certamente, lá em Chicago. Mas eu acredito que essa semana não deve acontecer isso aí, não. Até lá a gente vai seguir acompanhando. Agora, Wlamir Brandalize, vamos falar de milho aqui? Já vou pedir para o Gleidson colocar os preços também do milho lá na Bolsa de Chicago. O mercado, a exemplo da soja, também recuando. A gente tem o setembro 25, então, a R$ 3,96,50. O dezembro 25 a R$ 4,17. O março 26 a R$ 4,35,50 e o maio 26 a R$ 4,45,50. Mercado caindo entre 5 e 6 pontos. Agora, na Bolsa Brasileira, quais são as nossas referências para hoje? O setembro 25 a 65,12, subindo 0,20% ali. O novembro 68,81, janeiro 26 a 71,79 e o março 26 a 73,48. Mercado nas posições mais alongadas, ali a gente tem o mercado recuando também. Wlamir Brandalize, qual seria o destaque nesse caso do milho? Olha, Fernando, vamos começar a B3. A B3 está andando de lado faz dias, né? Não é de agora, por causa que ainda temos um pouco de milho no campo, né? Na avaliação aí de ontem, nossa, tem 98% da safra colhida do milho e tem 44% da safrinha para ser negociada. Então, temos aí um grande volume de milho. Isso dá, praticamente tem 50 milhões de toneladas de milho na mão do produtor da safrinha. Uhum. E ainda temos uns 10 milhões de toneladas, ou pouco mais, da safra de verão que o produtor não vendeu. Então, tem muito milho. Isso traz uma situação bem confortável para a indústria de ração, para a indústria de etanol. E os negócios da exportação ainda estão fluindo, mas não de uma maneira agressiva. Ontem o mercado até pagou R$1 a mais, hoje o mercado de Porto está pagando 65, o comprador falando que teria que pagar menos aí na posição mais curta. Ontem pagou 66, até 66,5 no outubro.
no porto, né, na exportação. Então, esse momento de mercado um pouco mais fraco no porto, ele também está trazendo uma liquidação na B3, né? Porque a B3 olha Porto como está andando, olha, por exemplo, Chicago, que hoje está liquidando, né? O mercado do Chicago nos últimos 2 dias tinha subido, hoje ele está liquidando tecnicamente. Também é um reflexo, né, da safra americana de milho, porque 90% do milho americano está formando espiga, né? 58% está enchendo o grão e tem 15% em maturação. Então, já tem milho indo também para ponto de colheita nos próximos dias. E as lavouras de milho estão bem, 69% de boa excelente. Então, a safra está dentro do normal, a safra boa. E isso trouxe hoje um dia de liquidação, né? Hoje o mercado ele está seguindo o rumo das demais commodities agrícolas, liquidando e fazendo lucros, porque ontem o milho acabou trabalhando positivo, né? Então ontem ele inverteu, ele trabalhava negativo, depois chegou no final, estava levemente positivo. E a B3 vai andando aí de lado, com um olho lá no mercado de Chicago, um olho no dólar e um olho no Porto. Hoje, para a B3, praticamente todos aí na linha de baixo, né? Todos negativos, não dando suporte para alta lá na B3, né? Agora, ô Vlamir, o vencimento março 26 ali, ó, que estava 73,48 nesse instante, exatamente, 73,48, pode ser uma oportunidade de travamento para o produtor brasileiro? Olha, o produtor que ele não quer correr riscos, ele pode aproveitar e fazer uma operação, uma opção aí contra a queda, e esperar, né, com o mercado com o grão na mão. Daí, se o mercado cair, ele garante o valor nesse nível ali da B3, só com o custo do contrato, né? Porque se ele quer segurar, ele acredita que o mercado vai subir. Então, para ele não perder com milho, ele teria que estar protegido numa opção de alta ali, ali uma pressão contra a queda na bolsa, segurando 73,5 aí, mais ou menos, que está, né? Lembrando aí que a questão de 2, 3 semanas atrás, ele estava 75,50, essa mesma posição. Então, ele já caiu R$2, né? Então, o produtor já poderia estar segurando um valor maior, né? Mas como temos uma grande safra, muito milho na mão do produtor, em princípio, no curto prazo, como a exportação também, ela está engatinhando, está crescendo, mas ainda em ritmo abaixo do que era esperado, não está mostrando nenhum fator novo aí para dizer assim, ó, o mercado agora pode dar uma puxada e ajudar. Ele não está tendo fator novo, ele precisa de novidades, e como não tem novidades, essa pequena queda da B3 aí, e mais atrelada à queda que está acontecendo em Chicago, porque a safra americana também está evoluindo bem por lá. Ô Vlamir, e a gente consegue já fazer um cenário também dessa safra de verão aqui no Brasil, aproveitando ainda, ó, o Neymar, lá do oeste de Santa Catarina, catarinense, falando, ó, milho verão já está começando a germinar, mas 4 dias ele já deve estar nascido aqui, lá na região, né? Como é que o senhor tem avaliado, também conversando com os produtores, como é que a gente tem se desenhado, na verdade, essa produção de milho verão aqui no Brasil? Olha, Fernando, o milho de verão no Brasil ele tem uma incógnita, né? Porque tem indicativos aí que há uma queda diária. Sim. Tem dados oficiais que apontam que não cai a área, como há indicativos do próprio DERAL aí que apontam que não vai virar uma queda diária no Paraná. Há uma pequena queda no Rio Grande do Sul. E o que a gente vê dos produtores, e eu tenho a minha propriedade ali no sul do Paraná, que é uma região tradicional de milho, que o produtor vai reduzir a área. Os meus vizinhos todos vão plantar menos ou não vão plantar nada de milho. E isso eu tenho sentido. Então, eu acredito que vai ter uma queda de área. O quanto a gente tem que esperar aí nas próximas semanas. Nesse momento aí, pelos dados de ontem que a gente levantou, temos cerca de 25% da primeira safra plantada a nível do Brasil. O normal seria mais ou menos 30%, está um pouco atrasado. E quem está na frente é o Rio Grande do Sul com 35% plantado. As regiões que plantou milho agora está cautelosa para seguir aí, porque, como apontou o Coutinho, ainda tem os riscos de entrar uma massa de ar polar com geada, e que nem o nosso amigo Neymar ali, né, que comentou, né, que está o milho começando a germinar. Agora ele não pode receber geada, né? Senão complica, né?
Então, agora o milho precisa de temperaturas crescendo e umidade, né? Precisa que as chuvas se normalizem também para dar condição para o milho crescer bem, né? Porque o que a gente tem sentido também é que os produtores, alguns ainda não compraram ainda nem a ureia que vai usar na safra. E também está começando a dar sinais de alta nos valores aí, pelo que a gente viu pela manhã. Então, quem está com a lavoura de milho, faça ela bem feita, que certamente o milho está com indicativos que vai valer mais do que estava valendo esse ano, porque a demanda mundial de milho está sendo maior do que a produção, a demanda brasileira vai continuar crescendo, temos a demanda recorde que vem do setor de ração, vai continuar, e o ano que vem é mais um recorde do setor de etanol, né? Então, só o setor de etanol deve crescer mais de 10% o ano que vem em demanda de milho e sorgo. Então, isso é importante para o produtor saber que vai ter espaço para ele negociar o milho, eu acredito, com médias de cotações melhores o ano que vem do que foi esse ano. 2026 pode ser o ano do milho, Vlamir? É um dos anos do milho, sim. O milho vai ter uma rentabilidade bem melhor do que esse ano. Muitos produtores estavam no 0 a 0, vamos dizer assim. Então, o ano que vem, o milho deve entrar com um ano de rentabilidade. As cotações devem trabalhar melhores que foram atuais, né? Muito bom. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação mais um dia aqui, dando uma aula para a gente, trazendo várias informações importantes. Bom evento para o senhor e a gente espera o senhor aqui amanhã para trazer mais novidades para esses mercados. É isso aí, amanhã estamos aqui, continuaremos aqui em Chapecó amanhã. Amanhã temos mais um evento aqui também. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Agenda cheia, hein, Vlamir? É isso aí. Obrigada, Estamos cheios Vlamir. por aqui. Obrigada. Até amanhã, um grande abraço a todos. Até amanhã, um abraço. Só para a gente reforçar aqui, estávamos conversando com o Vlamir Brandalize falando dessa possibilidade de travamento do milho, né? O vencimento março. Só vou pedir para o Gleidson colocar na tela também. Claro, o produtor precisa saber qual é o valor dessa operação. Então tá aí, assessoria de investimentos com Fernando Sofiati. É só enviar uma mensagem para 19971108610 para vocês saberem essa informação que é tão importante para o produtor rural. E a nossa orientação aqui no Tempo e Dinheiro é não perder dinheiro. Então, mande uma mensagem também nesse número e converse com o Fernando Sofiati. E agora sim, vamos às cotações do trigo lá no mercado internacional também, já na tela. Nós temos o setembro 25 a 5,11, já o dezembro 25 a 5,23 com 25, o março 26, 5,39 com 25 e o maio 26 a 5,50, mercado recuando a exemplo da soja, exemplo do milho também caindo ali entre 2 e 5 pontos nesse instante. Antes da gente devolver aqui para o Sérgio Braga, eu só queria atualizar a nossa enquete, Gleidson, para ver como é que nós estamos aqui. Até esse momento, 478 votos, 79 nesse instante. A anistia começa a ganhar corpo no Congresso. Em sua opinião, o que deve acontecer? 1, ela deve ser ampla, geral e restrita, com 77%. 2, sim, menos para o Bolsonaro, com 6%. Temos um empate ali, ó. 3 também não, sem anistia nem perdão, com 6%. E na quarta posição ali, ó, Tarcísio concederá o indulto com 11%. Lembrando que vocês podem participar conosco. Essa enquete está acontecendo aqui na nossa transmissão no YouTube, então é só você ir lá, clicar, deixar a sua participação e a sua opinião também. A gente espera a participação de vocês. E agora sim, Sérgio Braga, vamos às notícias de hortifruti, atualizar essas informações? Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPEA, apoio da LS Tractor, como sempre, começamos pelo preço do leite. A apuração do leite, a média do estado do Espírito Santo, captado no mês de julho, ficou em R$ 2,59 mais 92. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, FOB em Bastos, São Paulo, a R$ 149,33. Batata padrão Ágata especial ao beneficiador no Triângulo Mineiro Alto do Paranaíba, a R$ 27,60 o saco de 25 quilos. Tem o tomate salada longa vida 2A ao produtor de Araguari,
a caixa aberta a R$ 33. E a laranja precoce para a indústria no estado de São Paulo, a caixa de 40 quilos de 800 a R$ 48,75. Lembrando mais uma vez que a apuração é do CPEA, do apoio da LS Tractor. Fernanda. Sérgio Braga, daqui a pouco você volta conosco, porque inclusive daqui a pouquinho nós teremos a participação do Vitor Caso, consultor na venda na hora certa, né? Vai trazer informações preciosas ainda, falando dessas estratégias de comercialização. Mas enquanto isso, agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Notícias do café. Primeiro, antes da análise aqui tão importante do Bruno Labs, vamos às cotações aqui para a gente compartilhar com vocês. Café Robusta lá na Bolsa de Londres, nós temos o novembro 25, esse é o nosso contrato, a 4.447 dólares por tonelada, mercado subindo 0,79% nesse instante. Temos também o café Arábica lá na Bolsa de Nova York, então nós temos a nossa referência nesse instante é o vencimento dezembro 25 a 375,35, mercado subindo 1,35% nesse momento. A gente tem todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. Café Arábica Bolsa de Nova York, então, o setembro 25 a 389,30. O dezembro 25, 373,75. Já o março 26 a 361,70 e o maio 26 a 351,40. Mercado subindo 0,80% até 1,86% também. E aqui na Bolsa Brasileira B3, quais são as nossas referências para hoje, pregão desta quarta-feira? Dezembro 25 a 462,95 e o março 26 a 455. Enquanto o dezembro está ali com leve alta, bem próximo da estabilidade, a gente tem o março nesse instante com leve recuo. E claro que para entender o que está acontecendo com esse mercado, nós temos agora a participação do Bruno Labs. Olá, amigo cafeicultor! Você está bem? 3 de setembro e o mercado registrou nos últimos 2 dias quedas expressivas. E já começaram as perguntas. Bruno, e agora? Quais são os próximos suportes a serem defendidos? Bom, vamos falar sobre eles então, pessoal. A Arábica possui um suporte na casa dos 365 por libra. Alvo este, ou suporte este, que chegou a testar ontem, mas não rompeu. O Conilon nesses 2 dias caiu 9% na somatória, uma queda bem mais acentuada do que o Arábica, mesmo porque foi feriado em Nova York na segunda. Rompeu um suporte dos 4.500 nessa queda e o próximo alvo agora ficaria na casa dos 4.300. No físico, pouca coisa mudou nos preços do Arábica, nós tivemos uma queda muito pequena, praticamente inexpressiva, mas para o Conilon nós tivemos quedas registradas de mais de R$100 por saca pago no mercado físico ao produtor, se comparado aos preços que nós tínhamos semana passada. É uma quedinha já até que expressiva, né, gente? Bom, um dos mercados mais voláteis que nós temos, com certeza, é o mercado do café. Quem dorme no ponto sempre chega atrasado para a festa. Mas, na minha opinião, isso é o Bruno falando, esta festa apenas deu uma pausa e deverá ficar mais interessante daqui uns meses. Realizações fazem parte. Gostou do conteúdo? Me siga nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs. Informações importantes, como sempre. Já vou chamar aqui Sérgio Braga. A gente vai dar um novo panorama aqui da nossa enquete de hoje, né, Sérgio? Ó, nesse instante, 502 votos aparecendo aqui na nossa tela.
Vou pedir para o Gleidson colocar aí qual é a parcial, o que nós temos até esse momento, então. Anistia começa a ganhar corpo no Congresso, em sua opinião. 1, deve ser ampla, geral e irrestrita, com 77%. 2 e 3, empatados ali com 6%. A opção 2, sim, menos para Bolsonaro. Opção 3, não, sem anistia e nem perdão. E a opção 4, com Tarcísio, considerar o indulto, com 11%. Essa é a nossa parcial até esse momento, né, Sérgio? É exatamente isso. E a intenção dessas enquetes é que você, que nos acompanha em todo o Brasil, possa participar da opinião a respeito do que está acontecendo no nosso Brasil, principalmente nesse momento em que ocorre esse julgamento de Bolsonaro lá pelo STF. De qualquer forma, a gente tem aí alguns minutos para que as pessoas possam participar. Mas é bom ressaltar, né, Fernanda, que essa participação é restrita ao YouTube, porque eu tenho visto aqui muita gente participando também pelas outras mídias, pelo TikTok, o próprio Instagram, Facebook, dando opinião, falando, né, escolhendo também algumas alternativas. Essas não vão ser consideradas nesta enquete que a gente está apurando. Portanto, você que está nas outras mídias e até mesmo nos acompanhando pelas emissoras de TV, vá lá no YouTube, né, faça a sua escolha e nos ajude para até às 14 horas, horário do encerramento dessa enquete, ter um resultado a respeito dessa pergunta. Repetindo mais uma vez, a anistia começa a ganhar corpo no Congresso, na sua opinião. 1, deve ser ampla, geral e restrita. 2, sim, menos para Bolsonaro. 3, não, sem anistia, nem perdão para ninguém. 4, né, Tarcísio de Freitas considerar o indulto, caso seja eleito presidente. Está aí, portanto, participe conosco. Portanto, até às 14 horas, você que está nos acompanhando pode participar da sua participação, da sua opinião nessa enquete de hoje, Fernanda. É isso mesmo. Ô Sérgio, importante você falar isso, né, que a nossa enquete está acontecendo aqui na transmissão no YouTube, porque nós temos as outras mídias também aí, onde as pessoas acompanham a transmissão do Tempo e Dinheiro, mas é aqui no YouTube. E uma outra coisa também, eu vi comentários aqui, as pessoas comentando no nosso chat, falando o que elas acreditavam. Não, gente, precisa participar da enquete. Então a enquete está aqui, você clica na opção, porque aí sim, o seu voto, a sua opinião será contabilizada, tá? Então assim, precisa participar da enquete que está acontecendo aqui na nossa transmissão no YouTube, porque realmente, como o Sérgio falou, se você só enviar a mensagem aqui no chat ou em outra rede social, a gente não vai conseguir contabilizar a sua opinião e realmente o intuito aqui é saber a sua opinião e vocês também participarem conosco aqui em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga, daqui a pouquinho nós teremos Vitor Caso, a gente segue aqui então com a nossa enquete que vai acontecer ali até próximo do término da edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, mas antes disso, vamos fazer um giro das cotações de novo, saber se teve alguma mudança, como é que estão esses preços nesse momento? Acompanhando a evolução de preços, até mesmo uma pressão sobre as cotações do mercado, diante do clima, diante dessa variação do dólar, está aí, não mudou muito. O percentual só subiu um pouco de queda para a soja na Bolsa de Chicago, a $10, 32 mais 13, recua 0,85%. O milho negociado com uma queda de 1,33%, a $4, 17,60. O trigo negociado com queda de 0,92%, a $5, 23 mais 12. O café em Nova York, 0,93% de alta, 373,80. Açúcar a 16,05, recua 0,62. Algodão sobe 0,17 a 66,16. Petróleo cai 2% a $64 mais 24 o barril. Mais uma alta, mais um recorde para o ouro, a máxima a $3.633,10, sobe 1,14%. Edson, vão lá dar uma olhadinha no café também na Bolsa de Londres, já tem o encerramento das negociações por lá, está aí. Alta de 0,79% a $4.447 por tonelada. Mas o que está acontecendo nesse mercado? Né? Será que é o clima, é a China, é a alta do dólar diante de outras moedas, porque diante do real tem uma pressão? Né? Vamos agora saber direto do Vitor Caso, do Venda na Hora Certa, o que está influenciando nesse mercado e quais são as oportunidades que o produtor tem observando essas cotações
principalmente em relação aos prêmios. Vitor Caso, boa tarde para você, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Um prazer estar participando mais uma vez do programa e trazendo um pouco mais de informação para o produtor. Até o trocadilho que o próprio Brandalize fez, né? China e clima. Quem que está pesando mais nesse momento, na tua opinião, Vitor? Exatamente. Eu acho que as duas coisas, cada uma em um dos fatores de formação do preço do grão. Quando a gente olha para Chicago, por exemplo, a gente está no movimento de sazonalidade de colheita lá dos Estados Unidos, né? Então é de se esperar agora que com o avanço de colheita a gente tem essa pressão em preços e isso já está refletindo. Mas a gente tem a China também aqui pesando na safra brasileira, né? Até agora não comprou nada lá nos Estados Unidos, comprando produto aqui no Brasil, e isso também dando sustentação para prêmios, abrindo uma janela de oportunidade para prêmios aí para o produtor. Mais clima, portanto, menos China. E esses prêmios, né? Quais são as oportunidades, né? Que estão batendo a porta, né? Praticamente do produtor nesse momento. O que você ressalta, né? Como é que pode operacionalizar? Quanto custa? Dá algumas dicas para o produtor que ainda não foi atrás, né? Lógico que o produtor está bem atento, mas quais são as oportunidades com os prêmios nesse momento, Vitor? Claro, os prêmios eles dão sustentação para o preço no mercado físico. Acho que essa é a primeira coisa que, por mais que a gente muitas vezes não vê separadamente o que é Chicago, o que é prêmio, a gente está sempre olhando o reais por saca ali no final do dia, mas o produtor ele está vendo que se Chicago cai, mas o preço do prêmio mantém, o preço da soja mantém, é o prêmio que está segurando essa conta. Então, de fato, esse é o primeiro impacto que a gente às vezes não mensura. E tem como trabalhar separadamente, olhando os prêmios, né? Quando a gente fala de contratos componentes, ou o contrato frame, como você pode conhecer também. E aí sim, a gente tem uma boa janela de oportunidade quando a gente olha para os prêmios futuros, para a safra nova que vai vindo, com essas quedas lá em Chicago, esses prêmios futuros aí vão recuperando também e traz oportunidade para o produtor travar prêmio ali, os 40 centavos por dólar por bushel positivo, 50 centavos, dependendo do vencimento e dos compradores. É importante pedir se os compradores da região fazem contrato componentes ou fazem contrato frame, e aí sim você conseguir travar separadamente prêmio no momento. E essa é uma boa janela de oportunidades, mês de setembro. Pode estender um pouquinho para a segunda quinzena ali de outubro, para a primeira quinzena de outubro, caso a gente tenha um plantio atrasado no Brasil, os prêmios podem ainda manter fortalecidos, né? É mais importante que hoje tá bom, então a gente não pode perder a janela do hoje, né? E travando os componentes separadamente, Chicago, prêmio, dólar e formando o preço do grão, além de vender somente em reais. Setembro, ao que tudo indica, o prêmio está positivo aí, setembro e fevereiro, né, de 2026, lá observando a Bolsa de Chicago. Isso varia de um dia para o outro, é lógico, tem uma variação muito grande, mas os preços do mercado físico mostram que, consequentemente, os preços estão positivos, né, porque a Bolsa está operando em queda. Agora, o que o produtor pode fazer? Né? Ele pode operar, travar esses prêmios. Como é que ele pode trabalhar com esses prêmios, já que ele observa todas as negociações, cotações do mercado futuro, mercado físico? Como é que ele trava? Como é que ele busca garantir esses prêmios? Quando a gente, fazendo um paralelo, né? Quando a gente fala de Chicago, você vai usar uma corretora, você vai travar lá contratos futuros olhando a cotação que está na tela. Quando a gente fala de prêmios, por outro lado, a gente tem que lembrar que o prêmio é físico. Então, o Chicago é financeiro, o prêmio é físico. O que isso traz para nós? Para a gente operar prêmio, a gente vai precisar fazer isso por meio de um comprador. Então, seja o comprador aí da sua região, trading, cooperativa, ele vai te passar o prêmio que eles estão negociando para você fazer essa trava ou não, essa fixação ou não. Lembrando que, quando se fala de soja, os prêmios eles têm como referência e base Porto Paranaguá, igual a gente sempre traz alguns números, né? E essa referência ela é replicada para o interior, mas alguns compradores às vezes estão menos competitivos, mais competitivos. Não é porque o prêmio no Porto está 50 que lá no interior de Goiás vai estar 50 também. Às vezes o comprador está comprando lá 40, 45 ou mais, ou pode até pagar 60. Então, para o produtor, na prática, ter isso, ele precisa ter um contrato frame com o comprador, ou seja, um contrato componentes, e ele precisa pedir para o comprador qual que é o prêmio que está sendo negociado, e eles são negociados mês a mês, como você falou ali, você tem janeiro, fevereiro, março, cada mês você tem uma exportação, tem uma caixinha logística, e aí você tem um prêmio de referência para cada mês.
Agora eu fico pensando, se o prêmio é negociado com cada comprador, né, mesmo que tenha uma referência ali, está o prêmio positivo, está tendo prêmio, enfim, para a soja, diante desses preços do mercado físico, há uma variação, há uma oscilação muito grande entre essas mesmas empresas compradoras, ou quem garante pelo menos uma uniformidade das cotações? Como é que funciona nesse caso, Vitor? Ele é um mercado bem mais informal, né? É um mercado muito mais de balcão, que a gente chama, que a informação muitas vezes ela é menos eficiente. Por exemplo, quando a gente olha para as cotações de Chicago, elas são a mesma para todo mundo. Todo mundo está vendo a mesma cotação. Quando a gente olha para prêmios, ela depende muito do posicionamento de cada comprador. Se ele realmente conseguiu comprar soja, se ele não conseguiu, se ele está conseguindo repassar isso lá para frente, exemplo, passar para a China, por exemplo, esse navio com soja. Então, esse prêmio não existe uma uniformidade tão clara. Mas o que determina prêmio? E isso não muda, isso é igual para todo mundo. É oferta e demanda. Então, se eu tenho muita demanda, safra nova, por exemplo, que é a China comprando soja, isso mantém os prêmios mais altos. Lá na frente, se eu tiver muita soja, uma grande safra, uma grande oferta e uma demanda mais fraca, os prêmios ficam negativos. Então, o prêmio ele é sempre um ajuste das cotações de Chicago, o positivo ou negativo, refletindo a oferta e demanda local que a gente tem aqui no Brasil. Esse é o ponto-chave para o produtor e os momentos, né, as janelas de oportunidade, como a gente chama, elas estão acontecendo agora, esse mês agora de agosto até meados aí de outubro. Isso traz oportunidade para fixação de prêmios e depois a gente pode de novo ter essa oportunidade caso tenha uma quebra de safra por algum motivo, mas é melhor contar que não aconteça, né, Sérgio? Exatamente. Bom, tem aí, portanto, essa questão da queda das bolsas, está acompanhando, né? O mercado físico aí tem os prêmios, aliás, estão com os preços firmes, né? Os portos, né? Tem prêmios positivos. Agora, essa operação é muito cara, né? Para poder garantir o preço, quanto custa? Qual que é a média, assim, se existe uma média ou varia também de corretora para corretora, como varia também a negociação para cada comprador? Exato. Na questão de prêmio, não existe custo para você fixar o prêmio, né? O prêmio é basicamente como vender soja. Eu vendo a 110, 120, você não paga para travar prêmio. Agora, quando a gente pensa nas travas em Chicago, na bolsa, né? Nas opções, nos seguros de preço, e aí sim o produtor está fazendo uma trava de preço sem comprometer o grão físico, nesse caso, ele tem custo. E o que determina o custo de uma opção? A mesma coisa do custo de um seguro de um carro. Imagina que você vai fazer o seguro do carro para uma vovozinha aposentada que tem um Uno 1998, ela vai na igreja, mora no condomínio, vai no mercado e só. O seguro desse carro, ele é muito baixo. Por quê? Porque a vovozinha tem um risco baixo, o valor do carro é baixo, ela mora num condomínio. E vamos dizer que você vai fazer esse seguro somente aí para um mês. Então o valor é muito baixo. Agora você vai fazer lá o seguro para um adolescente lá, um jovem que acabou de tirar a carteira, está fazendo agronomia, tem uma Hilux, vai na cervejada, mora na República e você quer fazer o seguro de um ano. O seguro desse carro vai ser muito mais caro. E aí a gente pode traduzir isso para as opções. Se eu vou fazer um seguro de soja para um mês, 2 meses, 3 meses, uma trava, seja para cima ou para baixo, ela vai ser mais barata do que uma operação para o ano que vem, para março, para abril, que vai ter um prazo maior também. Se o mercado ele é muito volátil, né, o risco está muito grande, isso pode encarecer também essa operação, igual a vovozinha e o adolescente ali. Isso encarece a operação também que a gente está passando. E um custo médio dessas operações, tem como fazer uma operação sem custo, mas com risco. Então é muito importante ter conhecimento para fazer isso, saber qual o risco está assumindo. Mas, via de regra, a gente tem operações com custo que vão custar aí de R$ até R$ por saca, dependendo do tipo de seguro. Se é um seguro completo, se é um seguro limitado de alta, o mês de vencimento. Então, para ter em mente aí um valor, eu acho que eu destacaria esse preço. Bom, e todos esses componentes também tem mais um detalhezinho, que é a valorização ou desvalorização do dólar, né? O dólar está valorizado diante de outras moedas, recuou um pouquinho agora, R$ 5,45,95, bem estável, né? Próximo da estabilidade aqui diante do real. É lógico, questões políticas, está aí R$ 5,45,90, 0,10% de queda. Agora,
varia de acordo com as questões políticas, né? Várias informações, né? Não é só relacionado ao que acontece no país, principalmente no Brasil, mas o dólar também, né, nesse componente todo, para saber a melhor oportunidade de compra e venda, travar prêmios, também ele leva ou é levado em consideração também, só para poder finalizar contigo. Claro, claro. O dólar ele é um importante componente quando a gente pensa lá nos fatores de formação do preço do grão. O dólar ele é importante em dois momentos. Quando a gente teve câmbio lá de 6,10 nesse ano, por exemplo, era uma excelente oportunidade para travar logística. Por quê? Porque tudo é dolarizado. Então, se eu tenho frete de R$200 tá fazendo no porto e eu divido ele por um câmbio de 6,10, por exemplo, dentro da minha formação de preço de grão, eu estou adicionando $32,80 por tonelada. Agora, hoje, um frete de R$200 por um câmbio de 5,45 são $36,70, praticamente $4 a mais que eu pago de custo por essa variação do câmbio. Então, o dólar ele traz essa oportunidade na hora de travar logística e ele também traz oportunidade na hora de travar os preços em reais, né? Na hora de fixar lá para frente. E hoje, né, o dólar é talvez dos ativos um dos mais complexos de você criar uma análise, uma expectativa. Mas a gente poderia destacar os pontos entre 5,40 e 5,60 que ele tem trabalhado bem nos últimos meses. Aí ele vai ali nos 5,40, tem dificuldade de cair, bate nos 5,60 também. São pontos importantes para a gente estar acompanhando. Paulo Vitor, venda na hora certa, tem que saber, tem que analisar para fazer essas operações. Compra e venda na hora certa, né? Recado que você deixa para o produtor que nos acompanha. Eu acho que é um momento de oportunidade, de novo, apesar das quedas que a gente está enfrentando nesses 2 dias, nessa semana, mas o mercado veio de 2 semanas de alta e a gente estava aqui, né, apontando, falando, ó, Chicago em 11 é a oportunidade, é o movimento mais especulativo do óleo de soja, do farelo, isso tudo traz oportunidade. A gente está no mercado muito oportunista quando fala de preços esse ano. O mercado não tem assumido fortes tendências até agora, ele tem operado sempre em cima de oportunidades. E o produtor tem que estar atento aí para explorar essas oportunidades e buscar sempre mais conhecimento. Até a gente falou de frame, de contrato, de trava. Isso muitas vezes gera curiosidade, mas eu convido vocês a dar um passo a mais e seguir aqui, né, nas redes sociais, acompanhar lá o @VictorCaso, porque a gente sempre está trazendo conteúdo na prática para o produtor, mas sem palestrinha, negócio direto ao ponto. Ó, trava aqui, funciona assim, assado, do jeito que precisa ser para o produtor realmente conseguir ganhar o máximo de dinheiro com a soja e o milho. Vitor com C, Victor Caso com 2 Zs. Vitor Caso, muito obrigado pela participação conosco. Até uma próxima. Valeu, obrigado. Uma boa tarde a todos aí, uma boa semana. Igualmente. Bom, portanto, Fernanda, oportunidades agora com os prêmios. O produtor deve ficar atento. Fernanda. Exatamente, Sérgio Braga. E aí, como a gente já está quase chegando no fim da edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, vamos encerrar a nossa enquete. A gente vai deixar acontecendo lá mais uns 30 segundos no YouTube. Enquanto isso, a gente vai para as notícias da pecuária, então, com Sérgio Braga nesse momento. O mercado segue com estabilidade de preços. Lá na B3, ao contrário, tem realização de lucros, parte das altas recentes foram sendo devolvidas na edição de hoje, na sessão de hoje, direto na tela, está aí todas as posições ampliando o percentual nos últimos negócios, de queda, R$ 314,10, @vale para o setembro, queda de 0,62, ampliou a queda para 0,88, outubro a 320,10, novembro, R$ 326,15 por @0,58 de queda. Dezembro, 328, mais 5, queda de 0,76%. 12 praças subiram, uma apresentou queda entre 32 pesquisadas pela Scott. 310,50 subiu a referência em São Paulo, Barreto, Saraçatuba, boi comum a prazo. 292,50 em Goiânia e também na região sul de Goiás. R$ 313 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização, 312 em Campo Grande, 312 em Três Lagoas, sul da Bahia, 280,50, oeste da Bahia, 285,50. Vamos direto ao CPE com o Tiago Bernardino, falar sobre o mercado do boi gordo. Tiago Bernardino, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA.
Hoje, dia 3 de setembro, quarta-feira, diretamente hoje aqui de Foz do Iguaçu, no International Fish Conference, congresso mundial de pescado, onde a gente está discutindo cenários de macroeconomia e tendências do mercado de proteína animal como um todo. E a gente traz diretamente daqui o boletim do mercado pecuário hoje, mercado esse que foi, de certa maneira, um pouco mais movimentado na terça-feira, muitos negócios no patamar de seus 310 e 315, o indicador CPE-ESAL que fechou no patamar de 313, 314, então realmente valorizou em relação ao fechamento, né, da sexta-feira e de segunda-feira, uma segunda-feira mais morna, mas sinalizando cotações nesse patamar. Vale lembrar que a gente está falando de basicamente um boi balcão desse patamar de 313, um boi China no patamar dos seus 320 e negócios em um volume maior, quem tem uma entrega maior, um padrão maior, até mesmo chegando em patamares de 320 a 325. Então é um mercado que ele busca um ajuste nesse patamar próximo dos 315, né? O próprio mercado futuro vem trabalhando nesse cenário, com a primeira quinzena do mês de setembro mais aquecida. A carne mais estável, mas já operando, né, acima dos seus 322, então realmente vem trazendo um dinamismo muito importante para o mercado de carne bovina nesse começo de semana. Quarta-feira a gente deve ter bons movimentos também, e aí a gente volta amanhã com mais informações. Grande abraço a todos. Obrigado, igualmente para você, Thiago Bernardino, conosco, falando sobre o mercado do boi gordo. Fernanda, volto com você no estúdio, já temos o resultado da enquete de hoje? Isso mesmo, Sérgio Braga. Para a gente encerrar a edição dessa quarta-feira, a gente já consegue mostrar aí, então, enquete concluída. Hoje nós tivemos 544 votos. A anistia começa a ganhar corpo no Congresso. Em sua opinião, o que pode acontecer? 1. Ser ampla, geral e restrita, ficou com 77%. Em segundo lugar, a opção 4, Tarcísio concederá o indulto, com 10%. Em terceiro lugar, aí, a opção 3, não, sem anistia e nem perdão, com 6%. Em último lugar, a opção 2, sim, menos para Bolsonaro, com 5%. Então, esse foi o resultado da nossa enquete de hoje, Sérgio. É isso aí, portanto, só somando a anistia ampla, geral e restrita, 77%, e também a anistia, né, Tarcísio, considerar o indulto, está 87% aí positivamente para que a anistia avance no Congresso. Enquanto isso, a gente acompanha o julgamento, né, o segundo dia de julgamento de Bolsonaro, né, lá no STF. Esse julgamento vai pelo menos até o próximo dia 12. Amanhã a gente traz mais informações. Fernanda. É isso mesmo. Sérgio Braga, obrigada pela parceria mais um dia aqui. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Até amanhã. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. A gente está de volta amanhã e claro que nós esperamos vocês. Até lá. Tchau. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.